No vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar o Array nas suas programações. E como exemplo prático, vou te mostrar aqui um projeto para você acionar várias portas digitais, quase todas do Arduino, todas se você quiser, utilizando poucas linhas de código ali, tá bom? E aí, beleza? Luan Silver aqui. Utilizar vetores simples é muito fácil, basta você entender os conceitos. Eu vou te explicar aqui como funciona, vou te explicar também os modos que você pode declarar um Array na sua programação, vou te ensinar como atribuir um valor ao Array, como você pegar uma informação de dentro do Array, você fazer a leitura dessa informação. E não adianta aprender uma coisinha ou outra, como eu sempre falo, você tem que dominar essa parada, você tem que aprender tudo. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, que ainda hoje você vai estar já utilizando o Array nas suas programações. Já se inscreve também no canal e que quando bater 1000 inscritos, que é a minha primeira meta agora, eu vou fazer um projeto muito massa aí, tá? Mas ainda eu não sei exatamente qual é o seu projeto. Se você já quiser aproveitar e deixar a sua opinião de um projeto que você gostaria de ver, vai ser muito bom para mim, tá? Olha, por que você precisa aprender o Array? O Array, assim, é muito importante. Você entender os códigos mais avançados, aquelas programações que exigem um pouco mais de experiência, porque às vezes você digita várias linhas de código, códigos densos mesmo, sendo que você poderia utilizar meios para facilitar isso, tornar seu programa mais otimizado, mais simples, ter menos linhas de código. Quando eu comecei mesmo era desse jeito, pô. Eu copiava alguma coisa ali, digitava e tal, fazia o código e depois repetia aquele mesmo código várias e várias vezes ali, ficava um programa gigante. E hoje eu vejo que não tem necessidade de ser assim. Basta você entender ali algumas coisas, saber alguns códigos mais avançados que vai te poupar muito. Mas é porque eu também não tinha o conhecimento necessário naquela época. E ao longo do tempo eu fui adquirindo. E isso é uma coisa que você vai estar adquirindo hoje. O conhecimento necessário para já poupar linhas de código. Quanto mais você aprende, menos linhas você digita e mais seu programa fica otimizado. Então beleza, vamos lá. O que é um Array? O Array é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que é acessado ali pelo número do índice. Vou te explicar de um modo aqui para você entender um pouco sobre o Array. Vamos imaginar que eu tenho um arquivo ali que só tem coisa minha dentro. E lá tem três pastas, eu chamo elas de pasta 0, pasta 1 e pasta 2. Na pasta 0 tem meus arquivos pessoais, na pasta 2 tem meus arquivos de projetos e na pasta 3 tem meus arquivos de estudo. Então, toda vez que eu quiser acessar as informações dessas pastas, basta eu saber o número da pasta. Pasta 0, pasta 1 ou pasta 2. Não precisa eu falar exatamente o nome da pasta, basta eu saber o número, para tornar a comunicação mais simples. Então, em vez de eu chamar de pasta de documentos pessoais, eu chamo de pasta 0. Então, fica muito mais simples a comunicação. Um array ele é exatamente isso. Você tem um conjunto de variáveis dentro de um array. É como se fosse um conjunto de pastas dentro de um arquivo, dentro de um armário. Deu para entender mais ou menos? Mas eu vou trazer para a programação aqui, talvez você entenda mais ainda, tá bom? Olha, eu vou te mostrar aqui algumas formas para você declarar o array no Arduino, tá? Vamos aqui para minha tela. Então vamos lá. Ó. O array, primeiro eu declaro da seguinte maneira. Primeiro eu vou escrever aqui, depois eu te explico. Ó. Int. Olha, este é um dos modos de declarar um array. Vamos analisar aqui. Ó. Primeiro eu coloco o tipo. O array ele só armazena variáveis do mesmo tipo. Então aqui é o que? Eu estou criando de números inteiros. Dentro desse array só vai ter números inteiros. E o nome dele é exemplo. Agora vem o número, este número aqui ó, representa a quantidade de elementos que vai ter dentro do array. Então no meu aqui tem 1, 2, 3, 4. Então ele tem 4 elementos aqui dentro. Então quantidade, quantos elementos? E agora vem os elementos, vem as variáveis, né? Então, primeiro eu coloco o tipo, depois o nome. Dentro aqui, ó, eu coloco a quantidade de elementos que vai ter e depois eu coloco os elementos. Eu criei um array do tipo inteiro chamado exemplo, que vai ter 4 elementos e esses elementos são 2, 4, 6 e 5. Beleza? Só que tem um detalhezinho aqui. Quando você cria um array, ele não começa a contar a partir do 1, ele começa a contar a partir do 0. Quando você quiser acessar um valor de dentro do array, você vai ter que escrever assim, ó, o nome do array e o número do índice.
Os números do índice começam a partir do 0. Você criou 4 elementos. Só que não vai começar a contar a partir do 1, vai começar a contar a partir do 0. Então, no espaço 0, no índice 0, eu tenho aqui o número 2, que é o primeiro. Deixa eu copiar aqui. No índice 1, eu vou ter o número 4. Eu tenho o número 4 dentro do índice 1. No índice 2, eu vou ter o número 6. No índice 3, eu vou ter o número 5. Então, observem que, mesmo que eu criei 4 elementos, começando do índice 0, eu vou ir até o índice 3 só. Se eu for buscar aqui o índice 4, se na minha programação, em algum momento, eu quiser acessar a informação que está dentro do 4, ele não é válido. Vai ser um número aleatório doidão lá. Então, tenham cuidado com isso. Você cria a quantidade de elementos, mas quando você vai acessar, o número do índice aqui, ó, começa a partir do 0. Então, se ele tem 4 elementos, o último índice é o 3 e não o 4. Isso aqui confunde muitas pessoas e acaba dando problema na programação, tá? Um detalhe é que no Basic, no Java, quando você vai acessar ali o índice, ele confere antes se o array tem esse tamanho. Já no compilador em C++, isso não acontece. Então, se eu quiser acessar isso aqui, ele vai acessar. Só que vai ser um valor totalmente aleatório. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, a gente já viu aqui como declara o array assim. E em cada espaço aqui, ó, em cada índice, qual o número que é armazenado. E esse detalhe importante aqui para não querer acessar um número que você não declarou, né? No array. Beleza, ó. Alguns desses exemplos aqui eu peguei no próprio site do Arduino, tá? Então, eu vou te mostrar outro modo de você declarar o array. Vou até pegar esse mesmo aqui de cima e só vou alterar algumas coisas. Vou chamar ele de meus pinos. Não vou colocar a quantidade de elementos e só vou colocar os elementos aqui. Ó. Deixa eu alterar isso para não ficar igual. 2. Vamos colocar na sequência. 2, 3, 4. Observem que neste aqui, ó, eu não coloquei a quantidade de elementos. O que acontece? O próprio compilador ele vai contar a quantidade de elementos e vai criar o array do tamanho certinho. Eu não coloquei, mas ele vai criar certinho. Então, eu não vou me preocupar com a quantidade de elementos. Então, eu estou criando um array do tipo inteiro, vai armazenar números inteiros, chamado meus pinos, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Eu não coloquei, mas automaticamente já vai vir aqui o número 8. E os elementos são esse aqui. Beleza? Este é um dos meios de você criar um array também. Você já cria ele e inicializa com esses valores aqui. Vamos a outro modo de criar o array. De declarar. Vamos agora chamar de meus ints. E aqui eu vou colocar o número 5. Ó, observe que estes aqui, esse primeiro aqui é a fusão dos dois de baixo, né? Neste aqui eu estou criando um array de número inteiro, chamado meus ints, e o tamanho dele ele vai armazenar até 5 elementos. Só que eu não inicializei nenhum elemento, eu não coloquei nenhum valor para dentro do array. Isso eu vou fazer ali ao longo da programação. Vamos a outro modo de você declarar o array. É assim, ó, meus, colocar valores, vou colocar aqui 10. Olha, observem que mesmo esquema dos outros, números inteiros, vai ser chamado meus valores, e tem 10 elementos. Só que eu já inicializei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dentro desse array aqui, eu já coloquei 6 números. Então, ao longo do programa, eu vou colocando o restante. Então, eu estou ocupando o índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, do índice 5 para lá, ao longo do programa que eu vou atribuindo valores a eles. Beleza, até então aqui a gente fez sobre números inteiros. Agora a gente vai usar caracteres. Vai ser um array do tipo char. Vou chamar de mensagem.
Vou primeiro digitar tudo e depois eu te explico, tá? Ah, no de cima aqui faltou o igual aqui. É assim. Não sei por que eu digitei errado, né? Beleza. Mensagem igual hello. Um detalhe importante aqui, quando você vai usar caracteres. Criei um array de caracteres chamado mensagem, ele vai ter 6 elementos e os elementos são esses. Um detalhe importante quando você vai criar esse tipo de array de caracteres é, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, só que meu array ele tem que ter 6 espaços. Lá no site da Arduino ele explica que esse espaço a mais é para o caractere nulo, tá? Então, sempre quando eu quiser criar um array de caracteres, eu tenho que declarar um espaço a mais aqui, um elemento a mais. Então, vamos lá rapidinho aqui, ó. Só para eu te mostrar isso. No índice 0, eu tenho que letra? Eu tenho H. No índice 1, eu tenho E. Opa! No índice 2, eu tenho L. No índice 3, eu tenho L de novo. No índice 4, eu tenho o O. Então, vai ficar assim para cada caractere, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Eu te expliquei aqui como utiliza mais ou menos cada um deles, para você entender esse conceito primeiro, mas eu vou te dar alguns exemplos na programação aqui também, você vai ver rodando, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Nossa, hoje eu ia gravar um vídeo sobre o carrinho, sobre esse carrinho aqui, ó, para desviar de obstáculos sozinhos. Só que assim, eu vi que uma galera está com dificuldade de usar o array nas programações, poucas pessoas usavam. E agora eu estou aqui gravando esse vídeo, né? Beleza, vamos dar continuidade aí. Eu gosto daquele carrinho. Agora eu vou te mostrar aqui para atribuir um valor para dentro do array. É muito básico, velho. É muito simples mesmo. Vamos pegar... Deixa eu apagar todos aqui. Eu vou utilizar o primeiro lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu quero atribuir um valor para dentro do array. Então eu só venho aqui, ó. Eu coloco o nome do array, o índice, onde eu quero armazenar esse número. Vamos dizer que eu quero armazenar no índice 0. Então, eu vou colocar 0 igual a 10. Então, eu tenho o quê? Que no índice 0, a partir desse momento agora vai valer 10. Ah, mesma coisa para os outros. Ó. Eu quero agora armazenar no índice 3 o valor 15. A partir desse momento agora, dessas duas linhas de código, o índice 0 vale 10 e o índice 3 vale 15. Só isso para atribuir valores. E agora, se eu quiser pegar o valor de um array, de um índice ali do array e colocar em uma variável. Para você fazer isso, é só você... É simples também. Você coloca o nome da variável igual... Você pega o número o nome do array mais o índice que você quer. Pronto. Só isso aqui. A partir desse momento aqui agora, x também vai valer o valor que estava lá no 3. Olha, vamos lá. De início, na inicialização, eu disse que valia 5. Beleza. Depois eu fui lá e atribuí o número 15 no mesmo espaço que estava o 5. Então ele não vale mais 5, vai valer 15. E agora eu peguei esse mesmo número 15 aqui, ó, e armazenei na variável x. Então esse x agora está valendo 15. Uma coisa que a gente usa muito também é quando você quiser mostrar valores na porta serial com o array. Para mostrar os valores lá, é só você vir, ó, serial print e o nome do array com o índice certinho ali, ó. Com isso aqui, a gente vai fazer um programa assim, tá? Só estou te mostrando aqui. Ele vai printar na tela isso aqui. O número, qual é o número que é? O número 15. Nesse exemplo aqui eu posso colocar o x também, mas eu não vou colocar o x aqui não, porque eu quero te mostrar com o array. Vai ser massa que a gente vai usar o comando for e isso aqui vai ser preenchido automaticamente. É nesse momento que você otimiza seu programa, porque você só vai usar o comando for ali e ele vai ficar fazendo esse loop ali, ó, automaticamente. Você não vai ter que digitar mais um por um. Mas vamos entender todos os conceitos aqui primeiro, tá?
Então, aqui eu declarei o Away, já inicializei. Aqui eu mudei os valores de dentro do Away, mandei outros números. E aqui são os modos de eu atribuir o valor que eu tenho aqui no Away nesse índice a uma variável. E esse daqui é se eu quiser printar, mostrar na tela o número que está dentro do Away nesse índice, tá? Então, vamos dar continuidade. Eu vou te mostrar aqui um modo manual mesmo, para você entender o princípio e a ideia de funcionamento. E depois eu vou te mostrar utilizando a estrutura for, que eu acabei de comentar, tá bom? Para isso eu vou utilizar o Tinkercad, porque é muito massinha. Em vez de eu vir aqui na bancada e linkar, só eu vim aqui no Tinkercad aqui que a gente já vê tudo. Aqui eu estou ligando os LEDs na porta 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Só vou ligar nessas portas aqui mesmo. O bom é que o Tinkercad fica muito legalzinho para você visualizar, não precisa eu ligar na bancada. Agora vamos à programação. Já está até aqui uma que eu estava utilizando, mas eu vou apagar ela toda aqui para a gente digitar. Vamos lá, então eu vou criar um array do tipo inteiro. O nome desse array vai ser LED. E ele vai ter qual tamanho? Eu vou utilizar só 3 LEDs de início, porque eu vou te mostrar o basicão primeiro, sem automatizar, sem utilizar a estrutura for. Beleza, e os números então vai ser... Vou colocar 8, 9 e 10. Então eu estou criando um array com 3 elementos. E os números vão ser 8, 9 e 10. Por quê? É 8, 9 e 10 por causa dos pinos ali do Arduino, tá? Agora eu vou declarar os pinos como saída. Void setup. Void loop. E agora eu vou declarar um por um aqui como saída. E como é que eu faço isso? Pinmod. Vou colocar o nome do Away. Lembrando que a linguagem aqui ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Vou começar com o índice 0. No índice 0 está qual elemento? Ó, a porta 8 do Arduino. E vou dizer que ela é uma saída. Output. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com os outros pinos. 1, 2. Observe que ó, no índice 0 está o pino 8. No índice 1 está o pino 9. E no índice 2 está o pino 10, tá? Beleza, então já declarei cada pino como saída, agora vamos ligar cada pino. Esse programa aqui que ele vai fazer? Ele vai ligar cada LED e depois vai desligar cada LED. Então vamos lá, digital, light, LEDs, 0, right. Então beleza, e agora aqui eu vou dar um delay de 100 vou colocar 200 milissegundos. Então vamos lá. Nessa linha de código aqui eu estou fazendo o quê? Digital light, vou mandar um sinal no array no espaço 0. O espaço 0 aqui no índice 0 é o número 8. Então no pino 8 eu estou mandando um sinal alto. Então vou ligar o pino 8. Beleza, o LED vai ser ligado. Agora eu vou repetir o código. Então eu venho no índice 1 e venho no índice 2. Então eu vou estar ligando o pino 8, depois vou estar ligando o pino 9, depois eu vou estar ligando o pino 10. Beleza, e tudo com intervalo de 200 milissegundos. Agora eu vou copiar tudo isso aqui e vou pedir também para desligar. Vou até colocar um comentário aqui para não confundir. Ó. Liga cada LED, desliga cada LED. Depois que eu liguei cada um, agora eu vou aqui e vou desligar cada um. Observe que a programação aqui é a mesma coisa, só estou mudando aqui de ligar para desligar, tá bom? Então agora eu vou estar mandando para o LED no índice 0, que é a porta 8, para desligar, no espaço 1, que é a porta 9, para desligar, e no espaço 2, para desligar. Vamos ver aqui se a programação ficou certinha. Iniciar a simulação. Beleza, agora a programação foi aqui, não deu nenhum erro. Então,
Como eu falei para você, ó, ele está ligando cada LED e desligando cada LED. Deu para visualizar direitinho. Usei só as portas iniciais aqui, senão eu ia ter que digitar muito código, ia ficar muito embolado para você entender. Então, a gente já está no meio do vídeo, você não deixou seu like, nem se inscreveu no canal. Aproveita e faz isso aí agora. Eu vou ficar aqui esperando então você fazer. Lembrei do Gambito da Rainha. A menina ficou assim. Mas beleza, bora lá. Ah tá, Gambito da Rainha é uma série, tá? Tá na Netflix. Agora vamos brincar um pouco mais. Então esse aqui é o mando manual de fazer. Eu vou automatizar essa parada aqui com a estrutura for. Então, você lembra como é que eu utilizo o for? No for você cria for, é assim, for inicialização. Eu crio aqui uma variável chamada, vou colocar x, que começa em 0. Depois eu vou criar a condição. Eu tenho que x seja menor. Meu array não tem 3 elementos, então vou colocar aqui, ó, que x seja menor que 3. Olha um detalhe importante nisso aqui, ó. Por que eu coloquei x menor que 3? Porque menor do que 3 é 2. Então lembra que o índice vai até o 2, então vai passar pelo índice 0, índice 1 e índice 2. Se eu colocasse menor ou igual a 3, então ele chegaria até o índice 3. No índice 3 aqui, ó, não existe. É um valor aleatório doidão. Então não use a menor ou igual. Use sempre menor do que a quantidade de elementos, tá bom? Vamos lá. E agora eu coloco a condição. Deixa eu ver. Inicialização, condição e incremento. Agora eu vou colocar aqui, ó, x mais mais. E agora eu escrevo o comando. Olha, aqui eu vou colocar em comentário, só para a gente já fragar, para a gente ver a diferença, né? O comando vai ser esse mesmo comando aqui que eu utilizei, ó. Só que, em vez de eu colocar 0 aqui, eu vou colocar x. Então, no primeiro loop, porque o for ele vai dar 3 loops aqui, porque eu coloquei de 0 até 2, né? Menor do que 3, de 1 em 1. Então, no primeiro loop, esse x aqui, ó, vai valer 0. No segundo loop, ele vai somar mais 1 e esse x agora vai valer 1. No terceiro loop, ele vai somar mais 1 e o x vai valer 2. Então, ele vai fazer essa mesma coisa que eu fiz manualmente aqui, ó, ele vai fazer automático, desse modo aqui. Beleza? Vamos agora aqui para baixo. Eu vou copiar aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou substituir isso aqui, ó. É a mesma coisinha do for. Só que, em vez de eu declarar os pinos como saída, eu vou ligar cada LED. Você entendeu bem isso aqui? Ó? É o mesmo conceito, é a mesma coisinha. Só que lá em cima eu declarei cada pino como saída. E aqui eu estou falando aqui, ó, para mandar um sinal alto para cada pino do LED. Com um delayzinho de 200 milissegundos. Vou transformar isso aqui em comentário, para não fazer parte da programação. Beleza. Então, em vez de eu digitar isso aqui, eu digito uma vez isso aqui. Esqueci de colocar o X aqui. Vou digitar uma vez aqui, que agora vai ser automático. Vai ligar um por um. E eu estou te mostrando aqui, com 3 elementos, mas você vai ver, eu vou ligar todos os outros ali. E eu não vou alterar nada na programação, praticamente. Só vou mudar a quantidade de elementos e colocar a quantidade de portas. Você vai ver agora. Se conseguiu entender isso aqui, está ótimo. Agora a mesma coisa com o de baixo. Observe que para ligar e desligar é a mesma coisa. Transformar em comentário. Na verdade, eu não vou nem transformar em comentário mais não. Já vou apagar logo aqui, porque creio que você já entendeu a diferença que tem, tá? Vou apagar aqui, porque senão vai ficar muita linha de código que você vai acabar não entendendo. Só que agora eu não vou mais ligar, eu vou desligar. Tem que ser maiúsculo. Hoje tá maiúsculo. Então, vou apagar isso daqui também. Olha como é que nosso programinha está um pouquinho mais organizado, mais seco agora, né? Sem aquele tanto de repetição. Então, vamos visualizar aqui logo. Deu algum erro? Deixa eu ver o erro. Ah, coloquei X maiúsculo aqui, ó. É X minúsculo. E embaixo eu coloquei X maiúsculo também. X minúsculo. Ave Maria, eu coloquei X maiúsculo em tudo.
Beleza, já corrigi os erros aqui, ó. Então, tá a mesma coisa que antes, só que o código está muito mais organizado. Então, agora eu vou ligar esses outros LEDs aqui também, ó. Então, eu vou estar utilizando a porta 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos lá na programação. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vou colocar aqui, ó, 6. Na realidade, eu não preciso nem colocar, que ele já cria do tamanho certinho. Mas eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para você entender. Então, e agora aqui eu não vou colocar mais o número 3. Vou alterar para o número 6. E em todos eu faço isso. Eu altero aqui também para o número 6. E aqui para o número 6. Eu não gastei 1 minuto para alterar a programação. E já coloquei o restante das portas. Vamos visualizar lá agora. Então agora eu estou ligando todos os LEDs, do pino 8 ao pino 13. Viu como é que isso aqui economiza código? Quando você vai ligar várias portas digitais e o comando é repetido várias vezes, então você pode usar o array para simplificar isso. Olha, eu quero te mostrar aqui um exemplo também, eu vou mostrar com minha placa Arduino, com caracteres, tá? Rapidinho, só para você ver um exemplo assim também. Já vou deixar até a programação pronta aqui, para a gente economizar tempo. Vou ligar meu Arduino, porque como eu vou utilizar só a porta serial, fica legal utilizar ele aqui. Então vamos lá, ó. Eu estou criando aqui, ó, um array do tipo caracteres, chamado mensagem, e tem 13. Ele tem 13 elementos, vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na verdade ele não tem 13, ele tem 11. Então, o tamanho que eu tenho que colocar é de 12. Lembrando que quando eu crio o caractere, eu sempre coloco um a mais. Então, se ele tem 11, eu coloco 12. Inicializei a comunicação aqui em 9600. E agora eu tô... Vamos à estruturazinha aqui, ó. Então, já que eu coloquei 12, aqui é 12. Então, eu estou pedindo o quê? Para ele printar na tela. Para ele mostrar na porta serial cada caractere. Então, primeiro ele vai mostrar aqui no array, ó. Não é texto não, é mensagem. Mensagem. Deixa eu alterar. Beleza. Então ele vai mostrar aqui letra por letra. Por quê? No primeiro loop, aqui o índice vai ser 0, certo? No índice 0 está a letra L. Beleza. Vamos ver como é que vai ficar? Vou carregar esse programa na minha placa. Vamos abrir a porta serial. Legal? Então ele está digitando letra por letra, caractere por caractere. Agora eu vou mudar aqui, vou colocar print ln, que assim ele vai pular uma linha. Beleza, então. Viu? Ele digita caractere por caractere desse jeito, ele printa na tela isso. Isso aqui você pode fazer várias coisas também, tá? Então, fechou. É só isso aqui que eu queria te mostrar mesmo, para você ver funcionando com caracteres. Beleza, então. Vamos ao resumo aqui rapidão para você rever esses conceitos, tá? Bora aqui na minha tela. O primeiro exemplo que eu te mostrei foi esse, que eu estou criando um array do tipo inteiro, chamado exemplo, que ele tem 4 elementos ali, tem um espaço de 4, e os elementos são esses aqui. Beleza, esse é o primeiro modo. Eu já limito o tamanho e inicializo os elementos. Beleza, o próximo aqui, ó, mesmo esquema de cima, números inteiros, chamado meus pinos, só que eu não limitei aqui o tamanho dele, a quantidade de elementos. Eu estou jogando esses valores para dentro e o próprio compilador vai contar e criar o array do tamanho certinho. O próximo aqui eu estou limitando o tamanho dele, estou dizendo que vai ter 4 elementos, mas não inicializo nada no começo ali. Eu vou atribuir valores ao longo da programação. No último aqui, ó, deixa eu diminuir mais aqui. No último eu estou criando um array com 6 elementos, 6 espaços, só que só estou inicializando o 2 e o 4, esses dois números. O restante, ao longo da programação, eu vou estar fazendo isso. E o último foi o de mensagem, de caracteres. Do tipo caractere, chamado, o nome é mensagem e ele tem 6 elementos. Na realidade, se você comparar e contar aqui, vai ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que, quando você usa caracteres, você tem que declarar um elemento a mais aqui, que é o elemento nulo, de acordo lá com o site da Arduino CC, tá bom?
para você atribuir valor. Basta você pegar o nome da array, um índice onde você quer armazenar esse valor, que vai variar aí. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, dependendo do tamanho do array ali que você criou, igual ao número que você quer jogar para dentro desse índice, beleza? Aqui, no caso, é de números inteiros, então eu estou jogando o número 10. Para você ler, você pode armazenar esse valor em uma variável aqui e brincar com essa variável, no caso x aqui, você consegue utilizar ela para várias outras coisas também. Se você quiser printar na porta serial, é só você fazer deste modo aqui, ó, o nome do array, mais um índice que você quer que mostre ali na tela. A parte mais massa é essa aqui, para você utilizar ali poucas linhas de código. Então você vai utilizar o comando for e vai usar essa estruturazinha aqui, ó. No caso, esse exemplo aqui é para declarar os pinos como saída. Então o nome da array é LED e eu estou utilizando o índice x, que no primeiro aqui é 0, no próximo vai ser 1, no outro vai ser 2. Aí depende também do tamanho do seu array, certo? Então beleza, é isso aqui. Então a gente conclui esse estudo aqui, esse vídeo sobre os arrays. Você gostou desse modo de acender LEDs? Realmente poupa algumas linhas de código ali, que é bem interessante para você otimizar seus programas. Se você não entendeu alguma coisa, deixa um comentário aqui que eu respondo, tá bom? Eu utilizei ali só da porta 8 a 13 para ligar os LEDs, mas você pode usar todas. E não vai mudar quase nada na programação, você só vai ter que inserir os pinos ali e aumentar o número dos índices. Só isso, você não vai precisar fazer nada muito complicado, nem digitar várias outras linhas. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui, um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio YouTube. E se você tiver também alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você acha bem legal fazer um vídeo sobre, deixa um comentário aqui, beleza? Valeu, bons estudos e tamo junto!